Boa noite mais uma vez. Comigo em estúdio e literalmente frente a frente estão Ana Gomes, 66 anos, jurista e diplomata, e Vitorino Silva, 49 anos, calceteiro e também líder de um partido, Reagir, Incluir e Reciclar. Curiosamente já militaram no mesmo partido, no Partido Socialista, onde Ana Gomes é tida como da esquerda do PS, enquanto Vitorino Silva diz agora que é uma esquerda às direitas. Ana Gomes, dito o sorteio, comece por si. Boa noite aos dois e bem-vindos. Boa noite, Ana. Boa noite. Ana Gomes tem sido colocado reservas à declaração do estado de emergência, dizendo que havia aqui uma banalização, mas com mais de 10 mil infectados, novos infectados, com mais de 90 pessoas a morrerem em Portugal, com sobrecarga nos serviços de saúde, se isto não é um estado de emergência, o que é isto? Não, bem, antes de mais deixe-me cumprimentá-lo a si, Carlos, e ao Vitorino Silva, que eu tenho muito gosto em ver aqui e debater com ele. E cumprimentá-lo especialmente porque ele é autarca, foi autarca, e eu acho que os autarcas são muito importantes neste país. E até neste contexto da pandemia, ainda mais importantes são, porque o Poder Central nada faria sem a contribuição dos autarcas, do Poder Autárquico, das IPSS ao nível local, para de facto fazer chegar a ajuda, os apoios a quem mais precisa. Para ir à sua questão, eu não tenho nada contra as medidas, pelo contrário, eu apoio as medidas e respeito-as e apelo a que as pessoas cumpram as medidas que são determinadas pelo Governo no quadro do estado de emergência. Eu tenho criticado o estado de emergência porque não considero que se possa banalizar a cobertura legal, o arco, digamos, legal, para essas mesmas medidas. Já houve mais que tempo para ser feita uma lei de emergência sanitária. Aliás, ainda há pouco ouvi o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa dizer que está em preparação por parte da Provedora e que não se devia fazer a quente, mas já lá vão 8 meses desde o primeiro... essencialmente semântica e política. Não é. É que o estado de emergência é um estado excepcional. E não estamos nesse momento? Estamos em matéria sanitária, mas nunca não estamos, e toda a gente penso que concorda, que não estamos a suspender a democracia, não estamos a suspender o Estado de Direito. Portanto, é bom que não haja confusões. E é por isso que eu digo, já houve mais que tempo para o Parlamento passar uma lei de emergência sanitária que colmatasse as insuficiências, quer da Lei de Bases da Saúde, quer da Lei de Proteção Civil conjugadas, para dar a cobertura legal para as medidas que, entretanto, são necessárias por razões sanitárias, não são as medidas em si que estão em causa. Queria ouvi-la também sobre as medidas, antes de passar ao Vitorino Silva, porque podemos estar aí com um confinamento geral à vista, ou recusa completamente essa ideia. É possível recusar isso nesta altura? Não, com certeza que não recuso isso. Como digo, quanto às medidas em si, eu como não quero... Mas durante muito tempo foi dito, e como sabe, quer o Primeiro-Ministro, foi muito enfático a dizer não vai haver novo confinamento, disse isto no fim da primeira vaga, quer o Presidente da República dizendo só no limite. O que eu gostava de perceber era do seu ponto de vista, se é possível hoje recusar. Não estou a dizer que a Ana Gomes recusa. Eu não tenho informação suficiente para as decisões. Quem tem essa informação e não gabo a responsabilidade, quer do Primeiro-Ministro, quer do Presidente da República, de tomarem as decisões que se impõem e, naturalmente, eles têm que as fazer baseadas na informação dada pelos especialistas, epidemiologistas, médicos e cientistas. Mas Ana Gomes sabe que a dicotomia tem sido colocada muitas vezes entre se a economia, se o país aguenta o confinamento geral. É evidente que eles estão sempre a pesar esse outro aspecto, sem dúvida, isso tem que ser supesado, nós não podemos morrer da pandemia nem da cura. Nem da doença. E eu imagino que esse supesamento está permanentemente a ser feito por quem tem a responsabilidade de tomar essas medidas e eu penso que os cidadãos têm que ser responsáveis e têm que cooperar na aplicação dessas medidas. E já ficamos a perceber hoje que pode haver novas medidas muito em breve, ainda antes do tal dia 12, que era o dia em relação ao qual havia a expectativa de informação por parte dos especialistas. Vitorino Silva, eu gostava de perceber do seu ponto de vista em que momento é que estamos e o que é preciso fazer para combater a pandemia hoje? Houve um calceteiro que há um tempo, e o calceteiro o que é que faz? Trabalha o ano inteiro. E o calceteiro sabe que de verão, em agosto, trabalha a 35 graus. E em inverno, às vezes trabalha a 2 graus negativos, a 0 graus, a 5 graus negativos, e sabe que faz muito mais frio em janeiro do que em agosto. Não é preciso ser calceteiro para sabermos isso. Claro que há políticos que não sabem, por causa não sempre nos vidros fumados,
ok, dentro dos gabinetes, e não saem à rua, e eles nem sabem qual é a temperatura em janeiro ou a temperatura em agosto. E aquele calceteiro que sabe que é o janeiro e que sabe que janeiro faz frio de rachar, aqui há um tempo disse, porque tem responsabilidade, diz, meus amigos, o maior atentado que se podem fazer é marcar as eleições para janeiro. Sejam responsáveis, tenham que ter coragem, porque é fácil decidir aos pinguinhos. Portanto, as eleições deviam ter sido adiadas? Deviam ter sido, isto assim, deviam ter sido, porque eu dizia, nós temos que lembrar os idosos, foram das pessoas que mais defenderam a democracia, que sempre votaram, quase que nunca se abstêm, porque as pessoas que têm hoje 80 anos foram as pessoas que fizeram o 25 de Abril. Ou são as pessoas que fazem muito orgulho, estão sempre à espera do dia de eleições, que é para, muitos deles, é quando saem à rua. Acha você que algum idoso de 80 anos, e hoje você vir o alarido, o Marcelo, imagina que fosse daqui por 3 ou 4 dias, e que até tinha Covid, o Marcelo não ia votar, o Marcelo é uma pessoa de risco, está a perceber? Há muita gente que hoje, ao ver aquilo do Marcelo hoje, poder ou não sair de casa, no dia das eleições não vai votar. Ou se o nosso grande adversário, o meu principalmente, é a abstenção, se os idosos são quem mais votam, porque é que marcaram as eleições de janeiro? Adiavam, não há nenhum português que fosse contra, percebe o que eu estou a dizer? Não tenho dúvidas nenhuma, que não digo que é para a Constituição também se muda. Em relação a isso ficou claro, Vitorino, ainda há substância. Como é que avalia, no fundo, o que tem sido a gestão da pandemia? Pelo Governo, pela Direção-Geral da Saúde e, se quiser, pelo Presidente da República, que esteve muito envolvido sempre neste processo. Uma avaliação positiva? Não, houve uma parte em que havia medo, as pessoas não sabiam, decidiam a medo, ok? As pessoas já sabem muito mais, hoje sabemos muito mais, e eu acho que hoje temos que ser mais duros. Os políticos são eleitos para decidir, para ter pulso. E às vezes eu sinto que não tem pulso. Estes 8 dias é uma vergonha. Porque é que não puseram 15? Claro que depois diziam que ninguém pode ir votar. Porque há eleições dia 24, os políticos têm que se habituar Mas a mais duros aqui, Vitorino, só para percebermos o seu ponto de vista, porque é relevante até em função daquela dicotomia que eu colocava, que é, mais duro aqui é fechar mais ou é fechar menos? Não, eu não tinha problemas nenhum em dizer, meus amigos, há 7 candidatos, opa, vamos adiar as eleições, está a perceber? Eu não tinha problemas nenhum. Mas agora já estou a falar mais do país do que apenas das eleições. Faz sentido pensar em fechar as pessoas outra vez em casa se o vírus se multiplicar da maneira que está a acontecer nos últimos dias? Isso faz disseminar era a palavra que eu estava a procurar. Faz sentido que se fechem as pessoas todas em casa e que dia 24 estejamos todos em casa e que não haja eleições. Faz sentido. Morrem hoje 10 mil pessoas, 10 mil, morrem 90. Houve uma altura em que as pessoas queriam, era uma pessoa com Covid. O primeiro morto. E andaram todos aí atrás dos focos, ok? Morrem 100 pessoas e hoje não mostram pessoas. Hoje as pessoas não contam. Continuam a mostrar os gráficos. Vitorino está a insistir nisto, Ana Gomes. Admite a hipótese de um adiamento das eleições? Não, eu espero que, neste momento, se calhar essa questão podia-se ter posto antes. Eu estou perfeitamente... Até porque, de facto, o anúncio das eleições foi tão tardio e desencadeou, por exemplo, vamos ficar no anedotário mundial, por ter aquele boletim de voto, o Vitorino já o criticou com razão. Mas em relação é evidente que isto é muito difícil e é muito difícil a tomar a decisão por parte das autoridades. Há coisas que se podem melhorar, que a própria prática determina que se melhore. De facto, não faz muito sentido acumular as pessoas todas nas manhãs nos supermercados, se o objetivo é, de facto, não proporcionar ocasiões para a contaminação. Mas em relação às eleições, nesta altura, e há outros aspectos que ainda há bocadinho ouvia o Dr. Sakellarides dizer que, por exemplo, em relação à vacinação, um critério importante também seria o de vacinar as pessoas para além de... perguntar-lhe isso. Ana Gomes foi ao encontro daquela que era a minha próxima pergunta. As pessoas mais velhas, independentemente só das questões dos lares e das doenças. Independentemente de estarem em casa e não terem comorbilidades. Como lhe disse, vai de encontro à minha pergunta, que era precisamente sobre isso. Como é que olha para este plano de vacinação que cria entre os mais velhos, e o Vitorino falou deles, precisamente uma divisão, ou seja, a pessoa com mais de 80 anos que está em casa, e é difícil imaginar que uma pessoa com muito mais de 80 anos não tem algumas doenças, algumas comorbilidades, não é vacinada, nem os que cuidam dessas pessoas, que também é relevante, gente que cuida de idosos em casa, e aqueles que cuidam nos lares, e os que estão nos lares. Como lhe digo, vacinados. Um especialista que eu muito aprecio, o Dr. Sakellarides, dizia que esse devia ser também um critério a considerar. E, portanto, eu espero que as autoridades vão ajustando à medida que se vai vendo que há coisas que precisam de ser ajustadas. Mas
mais do que nunca precisamos de bom senso. E no que toca agora às eleições, eu teria gostado que houvesse outras medidas mais de fundo que tivessem sido adotadas há mais tempo, também pela Assembleia da República, que é quem tem que tomar as medidas legislativas, para, por exemplo, facilitar o voto por correspondência, por exemplo, aos nossos imigrantes, que muitos deles estão em diferentes países também impossibilitados de exercer o seu Inglaterra, voto. Não podem sair, Exatamente, os ingleses querem votar. Os imigrantes, 95% não votaram há 5 anos. Agora, 97%, parece que os portugueses não querem o voto dos imigrantes. Os imigrantes são mais portugueses que nós. Porque eu, quando vou às comunidades, vou à América, a New York, no Luxemburgo, na Suíça, em França, e falo com os imigrantes, eles arrepiam-se muito mais que nós. E às vezes os políticos parecem que os querem afastados. E eu acho que o que os une mais a Portugal é no dia serem chamados para poder votar. Claro que há uns que não querem votar, que não vão votar, mas aqueles que querem votar, claro, para que lhe deem as oportunidades e que lhe deem condições. Vitorino, em relação a... Só falar agora sobre a Covid. Era sobre isso, mas sim. Eu quando estava a entrar ali, claro que nós temos que medir a temperatura, e eu puseram-me aqui a pistola aqui na cabeça, a pistola, e 32,7. Eu, fogo, sangue frio. Eu disse, eu estou mesmo preparado para estes debates, para esta caminhada. Não me importa de ser o último português, porque há uma coisa que eu nunca vou fazer, nem pôr em bicos pés para ir para a fila para tomar a vacina. A última vacina... Mas não tem medo, não? Era uma das perguntas que eu ia fazer. Não tenho medo, acredito, mas não tenho medo. Por acreditar no que dizem os cientistas e as autoridades de saúde. Claro que uma pessoa tem que acreditar na ciência. Se eu quero ser Presidente da República, se eu não acreditar na ciência... Aliás, eu tenho que acreditar na ciência. Porque a ciência está à frente dos políticos. Porque há muitos políticos que pensam que sabem muito mais que o cientista. E o cientista, para mim... O Vitorino gosta muito de falar, de trazer para o debate situações do seu dia-a-dia. Ainda agora falou da medição da temperatura à entrada da RTP. O que é que mudou na sua... O que é que a pandemia, o aparecimento do novo coronavírus mudou na sua vida? Olha, aprendeu, isto é assim, como disse, aqui neste processo, a principal razão de eu ter sido candidato foi porque, em tempo de pandemia, eu às tantas, se não tivesse pandemia, eu não conseguia 7.500 assinaturas. Facilitava. E eu podia dizer, como outros, eu não vou ser candidato, porque é muito difícil misturar-me com o povo, e eu, para não apanhar Covid, não vou ter assinaturas. E tinha razão, sim senhor, eu queria ser, mas não fui por Covid. Eu nunca me ia perdoar que daqui para uns anos, eu dizer aos meus netos, olha, o vosso avô, em 2021, queria ser candidato, e houve uma doença, às vezes fala-se na doença pneumónica, há 100 anos atrás, quando morreram os pastorinhos e não sei o que mais, eu não ia deixar que isso acontecesse. Está a ver? Não ia deixar que isso acontecesse. O que é que mudou? Eu, há 5 anos, eu andava a arranjar assinaturas. E chegava a vir das pessoas e pedia a assinatura e as pessoas faziam-me assim, olha, Ana, assim. E chegava outra pessoa, pedia a assinatura, em 10 assinavam 2 e era quase, por favor. E eu não tinha máscara, era o tino. Agora, eu com máscara. Chegava a vir das pessoas e as pessoas não me conheciam com máscara, mas eu deixava as pessoas irem em frente e falava. As pessoas ouviam a minha voz e vinham para trás e assinavam. E agora não era em 10-2, não era em 10-9, era em 20-19. As minhas assinaturas foram todas conseguidas por causa da força da minha voz. E eu, para ter voz, é sinal que fui ouvido nestes últimos tempos. Tive sorte em as pessoas me conheceram pela voz, porque eu, mascarado, ninguém me conhecia. Era no tempo em que o Vitorino era do meu partido, do PS. Não. E eu tenho pena. Já vamos a essa questão. Que o Vitorino tenha saído do PS. Não, porque o Vitorino é um lutador pela democracia. E eu penso que estas lutas pela democracia têm que se fazer nos partidos. E o PS é indiscutivelmente um grande partido sabe que eu sou do PS, da liberdade. Do Guterres. O Guterres não sei se pode votar cá ou se vota no estrangeiro. Não sei se pode estar confinado no país onde estiver. Eu vou votar pelo voto do Guterres. Eu tenho muito orgulho, mas mesmo muito... Ana, tenho muito orgulho, mas sabe que há uma coisa que eu gosto muito. Gosto muito da minha liberdade. E às vezes nos partidos as pessoas estão lá para se encostarem. E há uma coisa que eu gosto é desencostar. Vamos tentar aqui alguma coisa em que não estejam de acordo. A Ana Gomes gostou do projeto Geringonça, gostou de ver um país governado à esquerda. O Vitorino mostrou-se várias vezes contra isso. Eu já sei que vem a metáfora de um carro com muitas rodas ou de algo assim, mas na substância, porquê é que não gostava do governo que permitiu ao PS, com o apoio do Bloco e do PC designadamente, estar à frente do país 4 anos e já mais um, embora agora... de outra forma. Porque eu consigo prever o futuro. E na altura, aquilo que o Costa fez, foi no fundo, o Passos Coelho teve mais votos. E eu pensei assim, daqui por uns tempos vai acontecer o contrário.
E as pessoas vão começar a dizer que é tudo farelo do mesmo saco. Percebes? Aquela gente que defendeu a geringonça, e sim senhor, depois nos Açores, e eu tinha razão, eu previ o futuro que isso podia acontecer e ficaram os dois mal na fotografia, tanto o PS como o PST. O PST por ter criticado o Costa por... Mas a política não é apenas esse jogo eleitoral e aritmético, também é a substância das políticas, o que se acredita que é melhor para o país, ou não? Há muitos políticos que fazem política ao sabor das marés. E é uma coisa que eu respeito todas as marés, mas eu pessoalmente não concordei nem com um nem com outro. Ana Gomes, aqui chegados, como é que justifica a opção de António Costa e o seu entusiasmo, apesar de tudo, com Antes de mais, com sobre a geringonça. Eu apoiei a geringonça desde o primeiro momento que ela... e acho que ela fez bem ao país. Porque nós estávamos naquela... E nós estávamos naquela era... O PS já tinha saudades de poder, não é? Não, nós estávamos no tempo da ditadura da Tina. E eu prefiro... Eu acredito mais no Tino. Eu não acredito. Eu da Tina não acredito. A Tina era aquela... There is no alternative. There is no alternative. Não havia alternativa. Eu quero o voto de todas as Tinas. Era o que nos diziam, não era? Eu não quero só o voto era o que nos dizia o governo de Passos Coelho, era que não havia alternativa. Eram aquelas medidas horríveis, cortavam os salários, cortavam as pensões, aumentavam os impostos e não havia alternativa. E é evidente que há sempre alternativa. E a geringonça demonstrou que havia alternativa. E hoje sabemos que há alternativa. Hoje sabemos que, por exemplo, com os fundos europeus que vêm aí, a tal bazuca, eu já sei que o Vitorino não acredita muito, mas é uma oportunidade extraordinária. Vai depender de nós se aplicamos bem os fundos, se temos controle democrático dos fundos. Olha, é uma das áreas onde o crescimento da economia portuguesa continua praticamente anémico. Mas é exatamente por isso que eu digo, é uma grande oportunidade. O desenvolvimento do país... É uma grande oportunidade para termos um crescimento sustentável, diferente, um crescimento... Mas, de novo, com dinheiro que chega a Portugal. Nós não conseguimos criar riqueza. Nós estamos com um crescimento médio neste século de 1%. 1% é estagnação absoluta. Mas o desafio é de nos reorganizarmos para aplicarmos devidamente esses fundos em investimento público reprodutivo, em investimento privado que crie os empregos decentes e sustentáveis do futuro, que se integre na economia verde, na economia azul, que prepare, portanto, a transição energética para dar resposta às alterações climáticas e nos adapte para a transformação digital e que crie, de facto, empregos de qualidade. E não podemos continuar com os empregos... Mas estamos há 5 anos com políticas de esquerda salários. E com a governação que entusiasmou. O problema não são as políticas de esquerda, são pouco... Concretizar a pergunta. O que temos tido é um Estado que consome cada vez mais recursos, continua a absorver metade da riqueza criada por ano em Portugal, o tal crescimento anémico, um elevador social praticamente avariado, uns impostos ao nível altíssimo. Mas é exatamente este não é o país com que é exatamente por isso que eu acho que há uma oportunidade de viragem com estes fundos europeus, se nos soubermos reorganizar. E, por exemplo, uma parte da reorganização que eu pretendo e que eu tratarei de incentivar, sendo Presidente da República, é justamente uma gestão de proximidade. Olhe, mais uma vez, que o poder local tome as decisões e que haja controle democrático da aplicação dos fundos também ao nível local. Ana Gomes recusa que o peso do Estado seja exagerado em Portugal e que o Estado consuma demasiados recursos. Eu quero que o Estado seja magro onde deve ser magro e seja forte onde deve ser forte. Onde é que deve ser magro? E seja descentralizado. Olha, por exemplo, eu não concordo que o Tribunal de Contas tenha 600 funcionários em Lisboa. O Tribunal de Contas devia estar espalhado e a apoiar, por exemplo, os autarcas que têm que tomar decisões em gestão de proximidade sobre oportunidades de investimento, sobre apoios aos mais necessitados, sobre políticas de habitação, em articulação com o poder central. Nós precisamos de uma reorganização administrativa do país que efetivamente se traduza numa descentralização que facilita tal gestão de proximidade. É por isso que a Ana Gomes diz que é favorável à regionalização e sem referendo. E que prepara a regionalização. A descentralização e a desconcentração estão previstas na Constituição, o artigo 267. A regionalização pode ser apenas um instrumento de o conseguir. Pode ser um processo que é preparado pela descentralização e pela desconcentração de serviços para permitir essa tal gestão de proximidade que nos vai permitir, por exemplo,
corrigir as tremendas assimetrias de desenvolvimento Mas do não país. vai aumentar os riscos. Insustentável que haja... Eu já vou ouvir o Vitorino, porque está a dizer... Nós não podemos aceitar que haja zonas do nosso país, em particular no interior, despovoadas. Nós temos que combater o declínio demográfico e incentivar o repovoamento do país, a fixação de população no interior do país. E para isso, deixa-me só acabar, Vitorino, e para isso é uma oportunidade com os fundos, mas precisamos de facto ter políticas que corrijam estas assimetrias e que nos permitam, por exemplo, desfrutar das sinergias até transfronteiriças que os fundos vão permitir com Espanha, com as regiões... Os fundos são uma oportunidade indiscutível e que não se repete em muitas décadas. Com uma condição, é que ao mesmo tempo seja reforçado o controle democrático. Já vamos e a isso essa não questão. se faz só pelos órgãos judiciais, como o Tribunal de Contas, a Assembleia da República, faz-se com associações da sociedade civil, com as assembleias municipais, etc. É uma outra mentalidade que nós precisamos absolutamente para tirar o país da cepa torta. E este país hoje está bloqueado. Vitorino Silva, quer mais Estado ou menos Estado no país? Agora vou dizer, se for Presidente da República, mudava o Palácio de Belém, pronto, imagina, nós falamos do interior, falas do interior em tempo de eleições, quase sempre, não é? Vitorino, se for Presidente da República, mudava o Palácio de Belém, por exemplo, para Mugadouro. Foi o Presidente ou Mário para Pinhal. Soares Mas que imagina, inaugurou as presidências abertas. Não, mas uma coisa é 8 dias ali que chamam os jornalistas e pronto, e vai dar um passeio, ok? E fazer uns piqueniques. Outra coisa é lembrar-se do interior sempre. Imagina se fosse Presidente da República, imagina, eu não tinha problema nenhum, se fosse Presidente da República, em vez de estar em Belém, estava em Mugadouro, ou em Pinhel, ou no Sabugal, é Portugal, Portugal, sobre os fundos. Claro que eu não sou contra o dinheiro que vem, eu sou contra o dinheiro e em que há buracos pelo caminho. Eu esta semana estive reunido com o pessoal do meu banco. Eu ouço dizer, nos telejornais, toda a gente ouve dizer que vieram milhões e milhões e milhões e aquela gente que ficou sem dinheiro ainda não recebeu. Os lesados do BES, certo. Ouço, tanto dinheiro que veio e quem tinha mesmo o dinheiro incrível. Eu até pensava que estava a sonhar. Ouço, e vieram milhões e milhões e milhões, porque eu não sou contra dinheiro, agora sou contra os buracos. Está a ver? Eu se tiver uma levada e levar a água da presa, que muita gente não percebeu o que é a presa. A presa, no fundo, é o reservatório de água. É o reservatório de água. Se houver toupeiras ali a desviar, claro que não chega ao objetivo final. Que é regar. Claro. Não podia estar mais de acordo com Mas o Vitorino não me respondeu à pergunta. Agora, considera que o Estado deve consumir mais recursos ou menos? Há muito esta discussão se temos um Estado demasiado pesado ou se, por outro lado, é preciso até mais investimento e estamos num ano em que, até por via das questões da saúde, estamos a falar muito da necessidade do Estado investir permanentemente, seja na saúde, seja nos apoios às pessoas. Não, claro que há coisas que o Estado devia. Eu ontem estive num programa de televisão e estava lá um médico e falei naquele caso da ressonância, em que toda a gente sabe que a terra, as pessoas da terra da avó do Marcelo vão ao hospital quase a 80 km, que é em Penafiel, é o hospital deles, e que não tenham uma ressonância. E um médico, num programa de televisão, disse: olha, sabe que isso é muito difícil arranjar uma ressonância, uma máquina de ressonância para... E era bem gasto. Eu não acredito que o Estado não consiga. E há uma coisa que eu tenho a certeza. Pronto, eu amanhã vou estar com o Marcelo no debate e eu vou dizer frontalmente ao Marcelo: Marcelo, você tem influência, eu tenho influência. Eu acho que nós dois juntos vamos conseguir que o Hospital Penafiel tenha uma ressonância magnética. Claro. Porque eu não acredito. E aí era bem gasto. Aliás, agora, também sabemos que se gasta muito mal gasto. Claro. Toda a gente sabe o que é bem gasto e o que é mal gasto. Toda a gente sabe. Aliás, há 41% do orçamento público para a saúde que é desviado para os privados. Isto não pode ser. O Vitorino já teria a ressonância magnética há muito tempo no Hospital Penafiel. Não tenho dúvida. Se este dinheiro não estivesse a ser desviado para os privados, e eu não tenho nada contra os privados, que têm muito campo para fazer negócio. O problema é que o dinheiro anda à deriva, ninguém sabe onde é que ele anda. Mesmo o próprio dinheiro, às vezes não é só os políticos que andam à deriva. E se não nos viessem com o habitual de que não há dinheiro? Não, há de imenso dinheiro. É preciso ir buscá-lo onde ele está. Olha, nos offshores, o Estado podia organizar-se para ir buscar o dinheiro. A Comissão Europeia neste momento está a dizer ao Estado português que vai buscar o dinheiro que poupou em benefícios fiscais na Zona Franca da Madeira às grandes multinacionais. Há muitas zonas do Estado, e eu sou funcionária pública, fui funcionária pública toda a vida trabalhei para o Estado, e acho que há zonas do Estado que foram desnatadas, enfraquecidas, com prejuízo para todos nós. Por exemplo, olha, a área das Forças Armadas e das Forças de Segurança é
intolerável que eles não estejam bem equipados, não sejam bem treinados, não estejam bem apetrechados para cumprir as missões que... Ana, mas reconhece que com tantas necessidades que há de investimento do Estado, e admitimos todos que há necessidades de investimento na saúde, na educação... Olha, não é preciso 41% do orçamento de saúde e para os privados. E não é preciso, têm que os de portugueses paguem menos impostos. Não acha que devia ser um desígnio nacional? Com certeza. Uma dos meus pontos de agenda é justamente uma reforma fiscal. Nós precisamos absolutamente de uma reforma fiscal que Mas aí coloca-se aquela pergunta que fazia. E o dinheiro então vem de onde? Se não vem do bolso dos contribuintes, vem dos offshores, disse há pouco? Desculpa, a questão é distribuir bem aqueles que pagam. Hoje há imensa gente que não paga impostos em Portugal. São os que recorrem aos offshores. Não, muitos também porque ganham pouco dinheiro. Há pouco tempo houve um parecer, um estudo da Tax Justice Network, que aliás validado pela OCDE, que dizia que Portugal perdia qualquer coisa como 1.000 milhões de euros por ano para as offshores, de dólares, desculpe, para as offshores. Isto não pode... E são quem é que pede? Boa parte é as multinacionais, é as grandes empresas, com todos os subterfúgios, royalties, serviços, etc. E metade são as famílias mais ricas. Isto está mal, isto não pode continuar assim. Em contrapartida, as pequenas e médias empresas, não só em Portugal, mas em toda a União Europeia, a Comissão Europeia diz que pagam em média 30% mais de impostos. Isto é injusto. Isto não pode continuar. Portanto, e isso tem falhado na governação do país nos últimos anos? Tem falhado na governação do país e também tem falhado na governação europeia. Agora, a bazuca vai ter que ser paga, e está-se a estudar que seja paga com impostos europeus, que faz todo sentido. Sobre quem? Sobre as transações financeiras que não pagam impostos. Sobre as grandes plataformas digitais que não pagam impostos. Você não sabe quanto é que a Google, a Apple, o Facebook e a Amazon pagam de impostos aqui em nosso país sobre os lucros que fazem no nosso país. Ou as indústrias poluentes. Porque, sim, também não faz sentido pensarmos em crescimento económico que não esteja, como há dias eu ouvi o Vitorino dizer, em harmonia com a natureza, que respeite o ambiente. Eu nunca vi nenhum político mundial, o Putin, o Trump, apressar a natureza. Porque é que os políticos são tão fortes, às vezes estão aí processos uns contra os outros. E nenhum desses é bom exemplo. Eu estou a dizer, nunca vi nenhum político, que são os mais transgridem, nunca vi nenhum político, os políticos são homens, a processar a natureza. Às vezes processam-se as empresas, e porque não processam a natureza? Mas tem visto o António Guterres fazer apelos exatamente à resposta às alterações climáticas? Claro, eu estive naquela exposição, eu estive lá em Nova Iorque, nas Nações Unidas, podia tocar a campainha e subir, não subi, então temos andado desencontrados, mas há bocado de falar em faturas. Eu não posso conceber que haja faturas que uma pessoa tem que pagar toda a vida. Nós estamos habituados a pagar. E nós trabalhamos 8 horas, né? Agora, os nossos filhos, os nossos netos vão ter que trabalhar 16 horas para pagar aquilo que nós estamos a deixar para trás. Claro que há pessoas que conseguem dormir só 3 ou 4 horas, mas 8 horas, percebe o que eu estou a dizer? 8 horas chegam perfeitamente e nós temos que ser responsáveis e não podemos deixar para as vezes quando vir faturas para pagar. Estamos a caminhar para o fim. Vitorino, sabe que um dos pontos de luta principais da Ana Gomes é a questão da justiça e levanta uma série de dúvidas em relação ao exercício da justiça em Portugal. Tem dúvidas? Confia na justiça portuguesa ou não? Não, isto aí, eu sabe que eu não sou comentador, vi muitos comentários da Ana durante estes anos todos, vi ela a falar de muita coisa. Eu, se fosse comentador, se tivesse metade do seu palco, um quarto do seu palco, ou 10 do seu palco, primeiro, a minha grande causa era a violência doméstica, porque o respeito começa em casa, está a ver? E havendo respeito em todas as casas, de certeza que as pessoas iam começar a se habituar a respeitar a justiça. E este é um país que pune mais depressa os poderosos, os mais frágeis do que os poderosos, ou os indicadores dos últimos anos de vermos banqueiros que foram presos, políticos relevantes, uns presos e outros acusados, dizem que isto está a mudar, Vitorino? Eu quando vejo cadeias em que os políticos vão para uma cadeia em que têm jacuzzis, têm internet, e já fui fazer muitas palestras a cadeias, a dar aulas de motivação, porque são pessoas, eu respeito muito aquela gente, porque na vida há altos e baixos. Há muita gente em Portugal que tem depressões. Eu, se for um Presidente da República, eu quero que todos os portugueses não tenham depressões, mas que tenham elevações. E é preciso que as pessoas, em vez de ter depressões, elevações. Ana Gomes, resposta rápida, por favor. Quando vemos Oliveira Costa condenado, Armando Vara, João Rendeiro, com Ricardo Salgado e Sócrates acusados, isto está a mudar? Infelizmente não está a mudar suficientemente e Ricardo Salgado, o processo ainda não sequer começou.
Sócrates também, e há uma ligação entre um caso e outro, como sabemos. Há uma ligação, por exemplo, com o apagão fiscal, tem tudo a ver com as questões que eu dizia, mas eu gostava de Está a dizer, a tirar vantagem ali no uma tempo dica, tem que ser rápida, uma só por dica isso. do que o Vitorino disse, dizer-lhe que coisa que mais justamente uma das questões em que eu penso que uma mulher na Presidência da República pode fazer uma grande diferença é exatamente nessa questão que ele entende como prioritária, e eu concordo com ele, que é o combate à violência machista, patriarcal, e a representação paritária. As mulheres são a maioria dos cidadãos do nosso país. Ana, fiquei tão contente, mas fiquei mesmo contente, aqui há dias num canal, não sei qual foi o canal, em que vi 3 mulheres ali. Uma apresentadora e 2. Mas ficava contente que um dia fosse possível, numa eleição para Presidente da República, já há eleições em que eram só homens, que fossem só mulheres. E aí tínhamos a certeza que... Infelizmente na televisão também temos cada vez mais a preocupação de alguma representação paritária nos programas. Só uma pergunta rápida Alguma para... não. A representação paritária... Alguma preocupação com a representação paritária, não é o que eu queria qualidade da dizer. democracia e de qualidade das Infelizmente decisões. tem acontecido cada vez mais. Uma pergunta rápida, só mesmo de resposta telegráfica para cada um. Ana Gomes, se soubesse o que sabe hoje, não teria tomado aquela vacina da gripe? Tinha. Não fiz nada de ilegal, não passei à frente de ninguém, não retirei vacina a ninguém, pelo contrário, até deixei a vacina que seria para mim, se ela tivesse... Portanto, no mesmo contexto para faria o alguém. mesmo. Porque, aliás, isso foi explicado até Sim, claro, por isso eu só se perguntava se foi evitava às esta confusão. Fui eu que tomei a iniciativa de revelar que tinha ido tomar a vacina, exatamente para denunciar que não havia vacinas suficientes, que havia gente mais nova a ser vacinada e os mais velhos dos grupos de risco não estavam a poder ter acesso à vacina. E espero que exatamente esse tipo de situação não volte a repetir-se, porque obviamente aí foi um desacerto, digamos, por parte da DGS ao encomendar vacinas que não contou com o excesso de procura neste contexto da pandemia. Vitorino, estamos no fim. Eu tinha a vacina para tomar, estou aí na Câmara de Porto, dizem que é de risco, não sei o quê, mas quando vi que havia falhas de vacinas, eu dei a minha vaga a outro, porque não chegavam para todos. Última pergunta para si, Vitorino. Já disse que vai à procura do voto de António Guterres. Quem é a pessoa mais conhecida que o apoia? Não, eu sou assessorado pelo povo. Há muita gente que hoje se preocupa quem é que está por trás, quem é que diz os meus pensamentos, quem é que pode... Tudo sai desta cabeça, e há muita gente que pensa que este homem que está aqui, porque é calceteiro, há muitos escritos que dizem que ele não pode ser Presidente da República porque é calceteiro. Eu não posso esquecer que não sei se já viu A Coroa, aquela série inglesa. Não tenho tido muito tempo. Em que a Rainha de Inglaterra, que está... A Inglaterra é um país, é a nossa aliança mais antiga, está há 70 anos no poder e que não tem o 9º ano, não tem o 6º, foi mecânica na Segunda Guerra Mundial. E amanhã o calceteiro Vitorino Silva estará aqui com aquele que tem sido até agora o Presidente da República aqui em Portugal, Portuguesa para um frente a frente também incomum. Presidente da República, só sou calceteiro. Inglaterra, que é um país que... À mesma hora deste debate, Vitorino Silva e Marcelo Rebelo de Sousa. Boa noite, Ana Gomes. Boa noite, Vitorino. Até amanhã. Boa noite para si. Muito obrigado pela preferência. Depois faço a dedicatória.